Pessoal, a aula hoje é sobre o Decreto 6.949, de 25/8/2009, e sobre a Lei 13.164, de 6/7/2015, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que nós vamos estudar nessas duas legislações de forma concomitante, tá? Isso se dá porque a lei, ela vem baseada nesse decreto, tá? 6.949. O decreto, ele promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, o que é isso? Promulga, né, uma convenção. Uma convenção é um acordo entre vários países acerca de um determinado problema, tema, tá? Que no caso são os direitos das pessoas com deficiência. Então, vários estados partes se reúnem e criam acordos, né, que são levados para os seus países de origem. Aqui no nosso caso, o Brasil, tá bom? A convenção, ela acontece em 2007, lá em Nova York. Então, é publicado um texto, né, meio que genérico. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que são vários países participando e acordando algumas coisas, várias culturas, várias visões de mundo. Então, o texto sai, vamos dizer, meio pasteurizado assim, né? Meio que de massa para todos os países envolvidos. E aí, quando ele chega no Brasil, tá? Ele é promulgado enquanto decreto, tá bom? Em 2009. E se trabalha em cima dele, né? A partir dessa convenção, para que se crie uma lei, tá? Que sai aí em 2015, que é a 13.146. Como essa lei, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que a gente chama aqui de Estatuto da Pessoa com Deficiência, nasce da convenção, né? O que a gente vai perceber? Que tudo que está na convenção está dentro da lei. E a lei vai especificando alguns pontos que a convenção não tem, por conta de ser um material, vamos dizer, mais genérico, tá bom? Então, a primeira coisa aí, do lado esquerdo de vocês vão ter tudo que é da convenção. E do lado direito, tudo que é do estatuto. A gente foi tecendo, né, as relações para que a gente não tenha que estudar um inteiro, depois estudar o outro inteiro, repetindo o primeiro, tá? E aí fica mais fácil para a gente poder guardar algumas coisas e até fazer a relação, né? Por que o estatuto prevê isso e isso não está lá na convenção, por exemplo, tá bom? A convenção, ela entra via decreto, né? Porque toda convenção internacional, acordos internacionais têm força de lei, né? Quando o Estado parte, claro, se propõe a fazer parte daquilo, tá? Não é que se cria uma lei lá fora, né, internacional, a ONU, sei lá, e todo mundo é obrigado a acatar. Então, são os estados partes que se submetem a esse acordo, eles ficam responsáveis por implementar, né, o que está ali disposto dentro do seu país. Então, esse texto, a convenção, ela tem força de lei e ela é promulgada via decreto. E é isso que a gente vai usar, né, de 2009, esse texto mais genérico, até julho de 2015, quando sai o nosso estatuto e traz algumas especificidades nossas aí, tá? Então, a convenção, ela tá aí, gente, ela é feita com base, né, nos direitos humanos. Então, quem já leu, ou quem tiver curiosidade de ler, vai perceber que a base, né, dessas convenções, elas têm como base o texto dos direitos humanos. Então, são várias semelhanças, né? Coisas que a gente já ouviu que vão se repetir, tá bom? Mas o que tem que ficar claro é que, assim, gente, tudo que está previsto para garantir direitos, né, dos deficientes não é nada a mais do que o cidadão comum, tá? São mecanismos de equidade para que essa pessoa deficiente possa atuar, né, em igualdade com qualquer cidadão, né, para que ela possa conseguir se comunicar,
em nível de igualdade, acessar os serviços médicos em nível de igualdade, poder casar-se, ter filhos e etc. Tá bom? Depois a gente vai ver com calma aí cada um desses itens. Então, a convenção, ela vem para proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo, tá? A palavra equitativo aí é de extrema relevância. Não é nada a mais do cidadão comum, é apenas o equitativo para que ele tenha iguais condições, tá bom? Como que a convenção define o deficiente, né? As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá bom? A gente percebe que a convenção, ela diz, né, quem são as pessoas com deficiência, perdão, mas ela não diz como que a gente vai definir se esse cidadão é deficiente ou não. Aí vem o estatuto, né, e especifica isso. Ele vai dizer que a avaliação, né, para saber se a pessoa é deficiente ou não, para rotulá-la, né, para laudá-la, para ela ter, entrar no campo dos direitos, né, com relação a algumas coisas, vai ser feita por uma equipe multidisciplinar e multiprofissional e interdisciplinar. E o que essa avaliação vai considerar? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, tá? É a partir da análise desses 4 itens que se vai definir se a pessoa é deficiente ou não e em que campo, área da deficiência que entraria o impedimento que essa pessoa possui, tá? A convenção ela vai trazer alguns vocabulários pra gente, algumas palavras que vão aparecer ao longo do texto, né? Traduzindo o que seria cada uma delas, e o estatuto vai complementar por conta das nossas especificidades aqui brasileiras. Então, a convenção vai falar de comunicação, né? O processo de comunicação, a gente já sabe, né? Que envolve interação, envolve mais de um interlocutor, e ele pode ser feito por meio das línguas, né? A gente usa códigos para poder comunicar-se. Então, o braille, os gestos, o código verbal, né? Tem N formas de se comunicar, tá? A língua, ele vai trazer, que são as línguas faladas, de sinais, outras formas de comunicação. A discriminação por motivo de deficiência são todas as formas de discriminação e recusa da adaptação razoável. O que é adaptação razoável? As modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. Então, é aquilo, né? Eu posso adaptar, eu devo adaptar, eu não posso negar a adaptação para o deficiente, porém essa adaptação não pode acarretar ônus desproporcional com relação aos demais. A gente deu até o exemplo, né? Que eu posso precisar muito do elevador, mas ele não pode levar toda a minha verba. Eu tenho que administrar isso porque eu tenho deficientes dentro da escola, né? Eu tô trazendo para a escola isso, tá bom, gente? Mas a convenção, ela é, né, nacional, uma lei nacional, um decreto nacional que serve para as áreas da saúde, para o judiciário, tá bom? A gente está dando exemplo de educação porque é a nossa área. E vai tratar também do desenho universal, que é uma concepção de produtos, ambientes, programas e serviços que não tenham a necessidade de uma adaptação a um projeto específico, né? Ou seja, é um móvel desenhado que atende tanto o deficiente quanto o não deficiente, é um prédio desenhado que atende tanto o deficiente quanto o não deficiente, um serviço, tá bom? O estatuto, ele vai trazer algumas especificidades a mais de vocabulário. No quesito comunicação, ele vai inserir a Libras, né, que é Língua Brasileira de Sinais, que não está previsto, obviamente, na convenção, por ser um texto onde vários estados partes, né, onde não, porque onde é para lugar, é um texto no qual vários estados partes se utilizam disso, né, não é só o Brasil, por isso que a Libras vai aparecer lá no estatuto como especificidade nossa brasileira. Tá
tá bom? O estatuto vai trazer acessibilidade, né, que é um vocabulário interessante para a gente diferenciar da adaptação razoável, tá? A adaptação razoável seria, assim, o mecanismo físico para eu fazer a adaptação, tá bom? Então, colocar uma rampa, colocar um elevador, trazer um lápis diferente para a criança, né? Uma, sei lá, comunicação alternativa e aumentativa, enfim. E a acessibilidade é a possibilidade, tá? É a condição de alcançar algo. Então, para eu acessar o 10º andar, enquanto deficiente, eu preciso de uma adaptação razoável, né? Se o prédio, por exemplo, só tem escadas, vão ter que providenciar um elevador, um sistema de rampas, tá? E etc. O Estatuto vai trazer para a gente também a tecnologia assistiva, que objetiva promover a funcionalidade, né, relativa à atividade. A tecnologia assistiva, ela está assim, diretamente ligada, né, com a tecnologia de adaptação razoável para os processos de comunicação, tá? Basicamente é isso. Então, são mecanismos que propiciam que o deficiente possa, né, utilizar a sua linguagem própria ou se apropriar de uma que já está no mundo, como por exemplo a Libras, para poder comunicar-se, né, para poder expressar-se. As barreiras são consideradas como qualquer entrave, urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, na informação, atitudinais, né, que é bem importante, que envolvem questões de preconceito, discriminação, pouca informação, e as tecnológicas, tá? Vai falar dos elementos de urbanização, que são quaisquer componentes de obras de urbanização. Então, uma rampa de calçada, né? Para o cadeirante, por exemplo, acessar, um braille no ponto de ônibus, para o deficiente saber quais linhas passam por ali, o cego, ok? E o mobiliário urbano é qualquer objeto do espaço público. Um telefone público, um banco para aguardo do ônibus no ponto de ônibus, um semáforo, tá? Qualquer elemento do espaço público é considerado mobiliário urbano. Pessoa com mobilidade reduzida é uma redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou da percepção, tá? Essa nomenclatura vai aparecer aqui, né? Por quê? Diferente da deficiência, né, que ela é permanente, né? A mobilidade reduzida, ela pode ser transitória. Eu posso estar com uma mobilidade reduzida por um período, né, de recuperação, de repente, um acidente que eu tive, e depois não ter mais esse tipo de problema, tá? E durante aquele processo que eu tô debilitada, né, das minhas funções de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora, eu tenho garantia de direitos enquanto deficiente, tá? De prioridade em fila, sei lá, por exemplo, carro, né? Desconto no carro, tudo isso, tá? E aí, gente, por exemplo, quando o deficiente pega habilitação especial, né? Diferente dos outros que a gente pega habilitação comum. A gente vai lá cada X anos e renova a nossa habilitação no Ciretran, né, da nossa cidade, ou no Detran em São Paulo, enfim. E faz o exame médico de rotina, que é para ver como é que tá a sua coordenação motora, a parte visual e etc e tal. Quando a gente é laudado, né, enquanto deficiente, a cada 5 anos a gente passa de novo pela junta médica, com os laudos, com os exames, para verificar se aquilo é uma condição contínua, né, ou passageira. Se você vai ter de novo a sua habilitação enquanto deficiente ou se você vai perder, né? Dentro do campo da mobilidade reduzida, por exemplo, dependendo do que sim, você pode perder, porque ela pode ser transitória, tá? As residências inclusivas, que a gente tem que guardar bem isso, que é diferente da moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, tá? A moradia
é aquela moradia adaptada, portas mais largas, corredores mais largos, móveis numa altura que atenda, por exemplo, o cadeirante, tá? Isso é uma moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. A residência inclusiva é um abrigo, tá? Para dependentes químicos que foram, né, sei lá, não tem família, a família não quer mais, e essa pessoa é deficiente, tá bom? Eles são mantidos pelo SUAS. O SUAS vai aparecer várias vezes, né? Tanto na convenção quanto no estatuto, porque o SUAS é uma parte do serviço público, né? Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? E o SUAS é o sistema de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, é o Sistema Único de Assistência Social que vai cuidar, né? Assistência social dessas questões relativas à assistência social, enquanto o SUS vai cuidar da parte relativa às questões de saúde. O profissional de apoio escolar, né, tá previsto desde o estatuto, e lá também já diz qual que é a função desse profissional, né? Se restringe à alimentação, higiene e locomoção. Auxílio ao deficiente nesses 3 âmbitos, ou em um deles, né? Às vezes é só alimentação, às vezes só higiene, às vezes só locomoção, tá? E vai trazer o termo acompanhante, que pode ou não exercer as funções de atendente pessoal. Gente, o atendente pessoal é aquele que tem um convívio mais proximal, que cuida, né? Às vezes o deficiente precisa de alguém que cuide, dependendo da deficiência, né? Ou quer alguém que cuide, enfim. Esse cara que cuida é o atendente pessoal. E o que acompanha, né? Nos espaços públicos, no banco, vai ao mercado, é considerado acompanhante, tá? Por que que o acompanhante também tá aí descrito, né? Parece uma coisa boba, mas a gente vai observar lá na frente que tem algumas preferências pro deficiente que se estende pro acompanhante, tá? Então, por exemplo, prioridade de atendimento. Se eu tô com o deficiente, né? Essa se estende a mim. Eu não vou ficar na final da fila, o deficiente no começo da fila, se eu sou acompanhante do deficiente, tá? Então, a convenção, ela traz alguns princípios gerais que, assim, são palavras, na verdade, frases, né, e palavras meio que óbvias, mas, enfim, a gente não pode esquecer, né? O respeito pela dignidade, autonomia individual, independência. Tá? Essa palavra é muito importante, gente, porque nada que é feito para o deficiente, tá? É para tutelar, é sempre para trabalhar a autonomia. E quando a gente fala de escola, a gente tem que lembrar disso mais ainda, né? O AVE, por exemplo, auxiliar de vida escolar, ele não tá lá para tutelar as questões de higiene, locomoção e alimentação. Ele tá lá para trabalhar, né? Essas 3 questões. Sempre com foco que a criança desenvolva uma autonomia, que amanhã ou depois ela não precise mais desse auxílio, tá bom? A não discriminação, a plena e efetiva participação da inclusão na sociedade, o respeito pela diferença, a aceitação, a igualdade de oportunidades, acessibilidade, igualdade entre homem e mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades da criança com deficiência, tá? O Estatuto vai dizer que considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, né? O que significa isso? Quando eu discrimino, quando eu restringo a participação, ou por omissão, né? Quando eu finjo que eu não vejo, tá? Também é considerado discriminação aqui no nosso país, incluindo recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Tá? A escola tem que estar bem atento a isso. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa, né? Então, nós temos algumas ações afirmativas pro deficiente, tá? Mas ele não está obrigado a usufruir disso.
tá bom? Por exemplo, o desconto para compra de carro zero, a isenção de PVA, o benefício de prestação continuada, né? Que é aquele benefício de um salário mínimo para os deficientes que não podem se autossustentar e que a família também não tem condições. São todos decorrentes de ações afirmativas para os deficientes, mas o deficiente que não quer usar, não é obrigado a usar, tá? São todos declaratórios, né? Não é o fato de você ter um laudo que você vai ter esses benefícios de forma automática, tá bom? Você tem que ir atrás deles. A convenção vai trazer algumas obrigações gerais para os Estados-partes, tá bom? Que eles se comprometam com medidas contra a discriminação, programas e políticas de proteção, a promoção dos direitos humanos, pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, emprego de novas tecnologias, ajudas técnicas para a locomoção, dispositivos de tecnologia assistiva, propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência. Então, o que significa isso, né? Os meios de comunicação, as mídias, as placas, os caminhos, né? A gente chega, por exemplo, num hospital, tem seta para tudo quanto é lado, dizendo, né, o que tem naquele corredor. Então, como que a gente vai fazer isso para que o cego, por exemplo, tenha também acesso a essas informações que são públicas, né? Colocando aquele piso tátil, né, que a gente chama piso tátil, e por meio do piso tátil, ele vai chegar aos locais, né, que existe dentro daquele hospital. Formação sobre convenção para os profissionais e equipes que trabalham com as pessoas com deficiência, tá? Profissionais e equipes que trabalham com as pessoas com os deficientes. Professores, né? Escolas de forma geral, hospitais, sistema judiciário, a saúde, tudo, né, gente? Todos nós trabalhamos, tá bom? Se comprometer a tomar medidas na elaboração e implementação de legislação. Vocês estão vendo que elaborar legislação e tomar medidas para implementar, né, são algumas das obrigações. Então, o que acontece? Adianta eu trazer a convenção para o meu país e guardar na gaveta? Não, eu me comprometi a criar legislações que garantam que essa convenção funcione no mundo real dentro do meu território. Tá? E por isso que vem o estatuto. O estatuto e outras, né, leis, que não vai cair no concurso, ainda bem, porque é o tédio da legislação, né? Mas, que são leis que vêm aí juntas, né? Por exemplo, dentro da Previdência Social, a gente tem algumas coisas garantidas, dentro da saúde, algumas coisas garantidas, para que essa convenção realmente não vire um papel a ser guardado na gaveta, tá? O estatuto, ele vai trazer pra gente, né, que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar as pessoas com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes a. Pessoal, se a gente olhar aqui, tá bom? Tudo que tem na nossa Constituição, para qualquer pessoa. Então, lá na Constituição, assim como no Estatuto, nós temos algumas garantias relativas à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, educação, profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O que significa isso? Que o Estatuto vai trazer pra gente, né, como que eu efetivo esse direito. Então, por exemplo, a vida, né, é direito inerente ao ser humano a vida. Então, isso está previsto legalmente, né? Então a gente já nasce, faz parte da gente esse direito. Se esse direito é nosso e nasce conosco, ninguém pode tirar. Ninguém, tá? Então, se isso é pressuposto constitucional, por exemplo, né? Eu tô dando um exemplo até fora para ficar bem claro isso. Pode ter pena de morte no nosso país com a Constituição que a gente tem hoje? Não, né? Porque a nossa Constituição prevê
esse direito de inerência, tá? Que não pode ser abstraído do outro em nenhuma circunstância, nenhuma. Então, a gente não pode desligar aparelho de paciente, a gente não pode ter pena de morte, todas essas coisas que a gente já conhece aqui dentro do nosso país, que às vezes a gente pensa, por que aqui não tem, né? Não tem porque a Constituição, que é a lei maior, deixa isso bem claro lá que não pode. Então, o que o Estatuto vai falar com relação à saúde da pessoa com deficiência? Tá, é isso. O que ela vai falar sobre a sexualidade? O que pode e o que não pode? O que vai falar sobre paternidade, alimentação, habitação, educação e por aí vai, tá? A convenção, ela vai dizer, né, sobre igualdade e não discriminação. Que a gente precisa reconhecer que todas as pessoas são iguais perante a lei e proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência. Garantirão a adaptação razoável, né, que ela seja oferecida. Pessoal, todas as pessoas são iguais perante a lei, né? Mas nem todas as pessoas acessam as coisas de forma igual. Por isso que a gente precisa dos instrumentos equitativos, tá? É bom a gente sempre lembrar equidade, igualdade, né? Como é que elas andam articuladas. A convenção vai falar das mulheres com deficiência, que elas têm que ter o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres. O Estatuto não vai trazer nada de específico com relação a isso, tá bom? Não que o nosso país não seja machista, mas de repente, né, o nosso país está um pouquinho melhor que alguns aí que tenham participado lá da tal convenção, mas não traz nada específico, a não ser... por exemplo, dentro dos abrigos, na saúde, né? Que se for uma mulher, ela vai ter um atendimento num local adequado, né? Vai ficar separada. Essas coisas que já são do universo comum do não deficiente também, tá bom? E assegurar às crianças deficientes, né? A sua direito de se expressar, que sejam respeitados os seus interesses, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tá? E vai dizer que os Estados partes, eles têm que tomar medidas para conscientização, né, sobre as condições das pessoas com deficiência, combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas. Então, a gente já tem observado, né, um movimento tímido da mídia, mas já tem aparecido, né, se a gente compara com a década de 80, essas políticas públicas já aparecem, né, bem de forma rudimentar, mas já aparecem. Deficientes, né, na mídia, coisa que a gente não via na década de 80, né, gente? A gente só via na escola, na hora do intervalo, quando a nossa escola tinha sala de educação especial. Se vocês lembram disso, e era a coisa mais horrível pra gente, né? Aquelas crianças, era bem absurdo como a educação era conduzida aí na década de 80, tá? Então, a gente tem que promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência, destinadas à atitude receptiva, percepção positiva e reconhecimento das habilidades. Atitudes de respeito, formação sobre sensibilização e respeito, a mídia retratar as pessoas com deficiência, tá? Então, são algumas prerrogativas que a Convenção traz e que os Estados partes, né, deverão dar um jeito de promover dentro dos seus territórios. A convenção vai falar que a acessibilidade, né, ela se dá ao meio físico, ao transporte, à informação, à comunicação, e seja na zona urbana ou rural, tá? Pessoal, quando diz na lei que a gente tem que ter, né, que o deficiente tem que ter o serviço médico próximo à sua residência, é próximo à sua residência, tá? Não existe exceção para isso. Então, e se for em área rural? Não existe exceção. Tá? Se é área rural ou urbana, ele tem que ter esse atendimento próximo. Eliminação de obstáculos e barreiras, tomarão medidas apropriadas para criar, né, diretrizes mínimas para acessibilidade, ou seja, como que eu faço as adaptações razoáveis para promover a acessibilidade? É da minha cabeça? Não, existem as diretrizes, né? Por exemplo, quando a gente fala de educação, lá no portal do MEC tem as diretrizes de qual que é o ângulo de rampa, sabe? Tudo isso para poder promover, né, essa acessibilidade de forma efetiva,
tá? Altura de mobiliário, né? Altura média ideal, tudo isso. As entidades privadas que oferecem serviço ao público, elas têm que ter as adaptações razoáveis para acessibilidade, tá? Não importa que é um hospital privado, não importa que é uma escola privada, não importa. Se ela atende o público perante a convenção, né? O Estado parte tem que dar um jeito de implementar isso em lei, tá bom? As formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores têm que ser garantidos, tá? Então, por exemplo, tem companhia aérea que não aceita bichos de estimação, mas se for uma assistência animal para o cego, é obrigado a aceitar, tá na lei, tá bom? Serviços de mediadores. Seria isso, gente, intérpretes, tradutores, guia-intérprete, tá? Qualquer serviço que medir o estar no mundo, né? O deficiente com o seu estar no mundo e seus processos de comunicação ou de locomoção, tá? Tem que ser garantidos. Promover o acesso a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, internet, a custo mínimo. Então, a convenção vai trazer essa necessidade, né? No Brasil nós temos alguns pacotes populares aí de internet para poder atender esse item de convenção. O estatuto vai dizer que o desenho universal vai ser sempre tomado como regra de caráter geral. Então, tudo que é novo que eu vou fazer agora, eu já tenho que pensar nessa questão do desenho universal, tá bom? E quando não couber o desenho universal, eu tenho que providenciar a adaptação razoável, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Vou dar um exemplo lá do Maurício, né? Nós instalamos um laboratório, era uma sala de aula, a equipe transformou aquilo num laboratório de ciências, tá? Ficou super bonito, tem as bancadas de alvenaria, né? Todas com piso frio, revestimento frio, torneiras, etc. E os assentos são banquetas, tá? Foi uma construção que partiu do zero, né? Uma sala vazia. Alguém pensou no desenho universal? Ninguém. Resultado, o nosso cadeirante hoje não consegue acessar a bancada, tá? Por conta de altura, por conta dos assentos, né, que são banquetas, não tem um lugar pro cadeirante. E olha que coisa mais absurda ao mesmo tempo interessante, né? Nós temos vários cadeirantes lá. O que faz a gente pensar, e dentro de um espaço educador, né? Como falhamos enquanto gestão, todos, né? Porque assim, o negócio foi nascendo e a gente realmente só percebeu quando o aluno já estava lá dentro, tá? Então, essa tomada, né, do desenho universal como regra de caráter geral, a gente não adotou, tá bom? A concessão e a renovação de alvará. Certificação das regras de acessibilidade. Então, assim, se você quiser ter um negócio, né? Se você quiser construir um prédio, hoje tudo você tem que seguir as diretrizes de acessibilidade. Então, pode ver, antigamente a gente ia num bar, não tinha, né, o banheiro do cadeirante. Hoje já tem, ou é um banheiro de desenho universal, que atende tanto o não deficiente quanto o deficiente, ou tem, às vezes, né, o banheiro preferencial separado do outro banheiro. A convenção ela vai trazer o direito à vida, né, por meio da seguinte afirmativa: todo ser humano tem direito inerente à vida, e a gente já conversou sobre isso, tá bom? O estatuto ele vai assim esmiuçar um pouquinho mais isso, né? E além de ter direito à vida, ele tem direito ao controle da sua própria vida, ou seja, ele não pode ser submetido a tratamentos, hospitalização e pesquisa científica sem a sua expressa autorização, tá? E mesmo que ele esteja em caso de curatela, né, tem um responsável por ele tem que ser assegurada a participação dele no maior grau possível, tá bom? Pessoal, curatela e tutela, tá? Na verdade, assim, é a mesma coisa. É alguém que tem, tá? A mesma coisa assim, o sentido. Alguém que tem uma ordem judicial para cuidar dos bens, né, da parte financeira mesmo,
do deficiente. Qual que é a diferença de curatela e tutela? Curatela é o responsável por um deficiente maior de 18 anos e tutela o menor, tá? A tutela geralmente, né, são os pais de forma automática, então nasceu é meu, eu tenho a tutela. Ou os pais adotivos, ou a família, né, quando os pais não querem, né, aí fica no seio da família. Alguém vai ser o tutor dessa criança, tá bom? E se ele for maior de 18 e continuar precisando desse cuidado, né, dessa pessoa auxiliar, ele vai ter o curador, tá? Situações de risco e emergências humanitárias. A convenção vai dizer que a gente tem que assegurar, né, que essas pessoas tenham proteção e atendimento prioritário em situações de risco, né, que seria conflito armado, guerra, gente, tudo, incêndio, desastre natural, tá? O estatuto, ele vai trazer o atendimento prioritário para além disso, né? Vai falar, sim, da proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, das instituições de serviço de atendimento público, né, que sempre tem que priorizar. Disponibilização de recurso tem que ser priorizada. Disponibilização de pontos de paradas, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda também sai primeiro, né, para o deficiente, tramitação processual de processos judiciais. Então, se o deficiente tem um processo rolando na justiça, ele tem prioridade de julgamento, tá bom? Então, assim, dos itens 1 ao 5, se tiver o acompanhante junto, é extensivo ao acompanhante, tá? Então, por exemplo, proteção e socorro, né? Acidente natural, desastre natural, incêndio. O acompanhante também é resgatado em ordem de prioridade junto com o deficiente, certo? A convenção vai falar do reconhecimento, né, de iguais perante a lei. Ou seja, que o deficiente goza de capacidade legal, tanto quanto o não deficiente, o cidadão comum, tá? E aí, para que ele goze dessa capacidade legal, os Estados-partes devem incluir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos. Então, seriam formas de resguardar os direitos dessas pessoas. Então, o que o Estatuto vai trazer para a gente assim, de mais específico, né? Que a tomada de decisão por parte do deficiente para qualquer coisa, né, apoiada é facultada. Então, se ele precisa tomar uma decisão e ele quer um apoio, né, de um familiar, ou do acompanhante, ou do curador, ou sei lá, enfim, é facultado. Ele pode ter ou não, ele que vai decidir sobre isso, tá? Os curadores, eles têm que prestar contas anualmente do que eles estão fazendo com o dinheiro dos deficientes, tá bom? Por que os curadores sim e os tutores não? Né? Porque as crianças menores, elas são de tutela. Se é uma tutela, supõe-se que é uma família, né, mesmo que adotiva, que ele tem os pais e o pai e a mãe, né, mesmo que investido na figura do avô, do avó, do tio e da tia, tá? E essa pessoa, ela é responsável pela administração financeira, né? No caso, se a criança tiver algum benefício, e ninguém vai lá fazer inspeção anual sobre isso, porque supõe-se que é um pai ou uma mãe, né? Por exemplo, a gente tem filhos, quem não é deficiente, ninguém vem aqui na nossa casa verificar o que a gente está fazendo com o dinheiro, tá bom? Mas no caso do curador, por já ser maior, né, o deficiente, geralmente envolver uma pessoa, né, também maior, que cuida, geralmente não, né, envolve uma pessoa maior, que nem sempre é a mãe ou o pai, né, pode ser uma outra pessoa, pede-se a prestação de contas para saber, né, se o dinheiro desse deficiente está sendo usado em prol do próprio deficiente, tá? Importante a gente entender que a definição de curatela, gente, se restringe aos direitos de natureza patrimonial e negocial,
tá? Então, o curador ele tem direito de se meter na vida financeira, basicamente é isso. E de decidir sobre, né, inclusive, se ele tiver autorização judicial para isso, a parte patrimonial e financeira desse deficiente, tá bom? Mas a curatela, ela não se estende ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, tá? Então, o curador não vai votar no lugar do deficiente. O curador não pode restringir o deficiente de casar-se, ter filhos, né? De ter direito à sua privacidade, tá? Então, a função do curador é bem restrita. O estatuto vai dizer, né, que os estados partes têm que assegurar o efetivo acesso à justiça dessas pessoas deficientes. E que ele vai promover capacitação das pessoas do judiciário, né, para lidar com os deficientes, tá bom? Vai assegurar o direito à liberdade e à segurança e que não sejam privados ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade, tá? Pessoal, pode ser privado de liberdade o deficiente? Claro que pode, né? Se ele comete um crime, ele vai ser privado de liberdade como qualquer outro cidadão. No entanto, o que está dizendo aqui a convenção são de privações arbitrárias, sabe? Porque ele é deficiente, deixa ele dentro de casa. Porque ele é deficiente, ele não precisa sair. Tranca em casa e acabou. É desse tipo de privação, tá? O estatuto vai dizer que ele tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia, tá? O que significa isso? Que os processos judiciários, né? Eles têm que estar acessível para o deficiente, tá? Se ele é cego, né? Ele tem que ter direito a esse acesso em braille também. A prevenção contra a tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, tá? A convenção vai trazer que os estados partes precisam trabalhar para prevenir isso. Nenhuma pessoa será submetida a tortura, tratamentos, penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá bom? E que também os estados partes são responsáveis por prevenir contra a exploração, violência e abuso, né? Porque a convenção vai entender que a pessoa deficiente, ela tá em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade com relação a essas coisas, tá bom? E se acontecer, né, os estados têm que promover serviços de reabilitação e reinserção social para essas pessoas, tá? Então, são serviços de reabilitação e reinserção social. Geralmente, quem cuida dessa parte é o SUAS, né, que a gente já falou que é o Sistema Único de Assistência Social, ele que vai promover essas formas de habilitar, reabilitar, reinserir, tá? E o estatuto vai dizer, né, complementando a convenção, para garantir esse direito, né, de prevenção contra a tortura, exploração, violências e abusos, o estatuto vai dizer que é dever de todos, qualquer cidadão comum tem que comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos do deficiente, né, da pessoa com deficiência. A convenção vai falar da proteção da integridade da pessoa, então ela tem direito à integridade física e mental, né? Que essa integridade seja respeitada, seja preservada. Pessoal, como vocês podem observar, é puro direitos humanos, né? Então tá bem tranquilo. Liberdade de movimentação e nacionalidade. Gente, o deficiente ele tem direito de liberdade de movimentação, de escolher a sua residência, de escolher a sua nacionalidade, quando ele pode, né, ter duas, tá? Ele quer, sei lá, ser brasileiro. Ele tem direito, tá bom? O que a gente tem que colocar assim na cabeça? Porque geralmente quando a gente fala de deficiente, né, por uma questão biologicista e medicamentosa, né, que nós fomos educados, sempre desde muito pequenos, né, enxergar isso como uma doença, uma coisa médica, né, e a gente ainda tem isso conosco, embora a gente não queira admitir, quando a gente pede o laudo, né, a gente dá todas as evidências que a gente tem isso conosco, a primeira preocupação quando a criança chega na escola é o laudo, né, não é o que ela consegue fazer, o que ela não consegue, é o laudo, a gente quer o laudo e todo mundo entra em desespero, que é a herança dessa educação biologicista mesmo que a gente teve, tá bom? Então, para ficar assim claro, tá? Pra gente tirar essa imagem do deficiente
debilitado, que não pode escolher, né? Que precisa sempre de um curador ou de um tutor. O que a gente vai começar a pensar, né? Os deficientes cadeirantes que têm a sua integridade intelectual, né? 100%, por exemplo. Tá? Durante muito tempo, essas pessoas também foram privadas, né, de direitos básicos por conta de deficiência, tá? Então, 99% das vezes o deficiente pode decidir por ele mesmo, gente. Inclusive, né, quando a gente fala assim, ai, paralisia cerebral, né? A ciência já tem mostrado que essas pessoas compreendem tudo, né? Elas têm o processo de comunicação apartado, né? Dificultado, mas é isso, elas não conseguem, vamos dizer o que elas pensam, dizer o que elas querem, mas elas entendem. Então a gente tem que propiciar caminhos para que ela possa comunicar-se, tá? Tutelar, gente, e curatelar, né, no sentido de opinar pelo outro, é só em casos muito, mas muito restritivos, tá bom? Então, o deficiente, ele vai ter direito de ir e vir, sair do país, voltar do país, né? E ele não pode ser privado de entrar e nem de sair por conta de deficiência, tá? Parece uma coisa meio óbvia, mas não é, tá bom? Por exemplo, para embarcar, né? Se observa que o cara é deficiente e ele tá sozinho, ixi, é uma dor de cabeça que vocês nem imaginam, dependendo do atendente que vai fazer o check-in ou até mesmo da tripulação que vai receber esse passageiro a bordo. As crianças após o nascimento têm direito a um nome, a nacionalidade, direito de ser reconhecido, né, e conhecer os seus pais e ser cuidadas por eles. Parece uma coisa óbvia, né, mas a gente não pode esquecer que a convenção é internacional e não é tão óbvio assim esse direito da criança deficiente ao nascer, tá, em alguns países. A convenção vai falar bastante da vida independente e inclusão na comunidade, né? Então, ele pode escolher o local de residência, ele pode ter acesso a todos os serviços que o cidadão comum tem e mais os de apoio que ele precisar, tá? Serviços e instalações da comunidade para a população em geral têm que estar disponíveis para a pessoa com deficiência. A mobilidade pessoal, tá? A convenção vai dizer que a mobilidade tem que ser garantida, né, com a máxima independência possível. Então, assim, não é garantir a mobilidade, vai ter a mobilidade, né? Então, eu vou pôr transporte público, sei lá o que eu vou fazer. Mas eu não garanto a independência, percebe, gente? A independência que está em jogo aí. Então, como ele vai acessar essa mobilidade de forma independente, tá bom? Então, o Estatuto vai trazer algumas coisas aí pra gente. O acesso a tecnologias assistivas, dispositivos, ajudas técnicas, né? Isso a gente já viu várias vezes aí na convenção mesmo. Capacitação de técnicas em mobilidade, incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, né? Então, as entidades que fazem próteses, que a gente já conhece, né? Então, tem que receber algum recurso de acordo com a convenção, né? Público dos Estados partes, tá bom? Então, como que a nossa lei brasileira vai garantir, né, em lei, tá? A gente tá falando de lei, não tá falando de vida real, né? Então, vai ter lugar que a gente não vai ter isso garantido, mas em lei, o que tá previsto para garantir essa mobilidade, tá? O transporte adaptado, né? Transporte coletivo, aquaviário e aéreo. Tem que ter adaptação, tá? E quando a gente fala de mobilidade e acessibilidade com relação à mobilidade, não é só o transporte em si, mas tudo que integra esse serviço. Então, são os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada. Então, a rua, né, o sistema viário, a prestação de serviço. Então, não adianta eu ter um transporte adaptado e quando eu chego no guichê para comprar o meu bilhete, eu tô na cadeira lá embaixo e o guichê tem o vidrinho lá em cima, percebe? Então, tudo isso que compõe o sistema de transporte tem que estar acessível, né? Seja por meio de desenho universal, seja por meio de adaptação razoável.
Os estacionamentos têm que garantir 2% do total de vagas, tá bom? E se tem pouquíssimas vagas, que não dá 2%, ele tem que garantir pelo menos uma dessas pouquíssimas vagas. Gente, se tem 2 vagas, uma tem que ser do deficiente, tá? Fabricação de veículos acessíveis com incentivos fiscais, né? Que são aqueles descontos que o deficiente tem para poder comprar o carro. Os táxis têm que ter 10% da frota adaptada. E as locadoras de veículo, cada 20 veículos tem que ter um adaptado, tá? É regra brasileira. Liberdade de expressão, de opinião e acesso à informação. Então, serão respeitados tudo isso, tá? E como que eu propicio, né, essa liberdade de expressão, de opinião e acesso à informação? Por meio de incentivo, né, da mídia a tornar os seus serviços acessíveis, por meio de produção literária em formato acessível, então audiobooks, né, livros em braille, tá? Por meio de aceitação de outras formas de comunicação, sem ser a língua portuguesa, né, verbal, então o braille, a libras, a comunicação aumentativa e alternativa, tá? Pessoal, comunicação aumentativa e alternativa é aquela comunicação geralmente utilizada para as crianças que têm a paralisia cerebral, tá? Que é feito por meio de imagens, uma prancha, né? Então, por exemplo, uma xícara de café seria o café da manhã, tá? Sei lá, uma criança jogando seria um jogo qualquer, seria a brincadeira para ele, né? Então, ele aperta aquilo para se comunicar. Então, ele quer brincar, ele quer tomar café, tá bom? E por aí vai. E tem N formas, né, de fazer esse tipo de comunicação. Então, tô dando um exemplo aí mais geral, que é geralmente o que a gente usa nas SRMs que a gente tem dentro da prefeitura. Os sites devem conter símbolo de acessibilidade, né? O Estatuto vai dizer pra gente. Pessoal, não precisa estudar separado, tá? O que a Convenção diz, o que o Estatuto diz. Porque o Estatuto vai trazer toda a Convenção de volta. Ela só não tá aí porque, como a gente está fazendo os dois agregados, né? Não tinha necessidade de repetir tudo que tá na coluna esquerda do lado direito de novo, tá bom? Então, como, né, que o Estatuto vai dizer que os sites devem conter o símbolo de acessibilidade em destaque. Que todos os telecentros comunitários, ou seja, aqueles telecentros, né? Hoje a gente não tem tanto, mas logo que começou essa onda de computador, internet, né? Que não era acessível para todo mundo, não tinha smartphone, né? O smartphone é uma coisa, assim, historicamente bem atual, né? Ai, gente, eu falo muito né, vocês me desculpem, tá? Mas não tem jeito, eu já tentei trabalhar isso, eu escuto áudio de 20 anos atrás, tudo cheio de né. Mas enfim, né? Vamos embora. Esses telecentros eram custeados, né, com um verba federal, geralmente, ou pelo menos com uma parte dela. Seriam lan houses, né? Públicas, vamos dizer assim, tá? Qualquer telecentro comunitário, 10% dos computadores tem que ser adaptados, tá? Tem que ter formas de adaptação para o deficiente acessar isso de forma mais equitativa. E se ele tem 3 computadores, por exemplo, né, 10% não dá um computador, ele vai ter assegurado um equipamento, tá? Se tiver 3, um equipamento vai ter que estar adaptado para o uso dos deficientes. Pessoal, o que é importante a gente pensar, tá? Como é essa adaptação? Gente, tem que estar adaptado, tá bom? É tudo muito genérico, porque a gente tem milhares de formas como se apresenta uma mesma deficiência, tá? Então não tem um padrão, vamos dizer assim, a gente tem bastante padrão para deficiência física, que é altura, largura de porta, tá? Mas, por exemplo, para as deficiências intelectuais, ou outras até síndromes, né? Dentro da escola a gente vai ter que descobrir quais adaptações são essas, tá? Não tá formatado, não tem manual para autista, então somos nós, por isso a importância tão gigantesca, né? E às vezes tão pouco exploradas ou até desprezadas da SRM, tá? A SRM que tem todo esse potencial e que poderia, né,
tipo, ser o centro do universo, quando a gente fala de tecnologia assistiva e adaptação, principalmente nos aspectos de comunicação, tá? É para isso, né? É um centro de pesquisa e investigação. É isso que é a SRM dentro da escola pública na Prefeitura de São Paulo e em outras redes, talvez, né, que a gente não conheça. As empresas prestadoras de serviço de comunicação devem oferecer subtitulação por meio de legenda, né, oculta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição, perdão. Então, a tecla SAP já dá pra gente, né, essa legenda, que eu posso ocultar ou não. Nem tudo, né, gente? Então, ou a gente tem a legenda ou a gente tem o intérprete, tá? Geralmente, nas comunicações oficiais de governo, é quando vem o intérprete, tá? Nas outras situações, geralmente, é o uso de legenda que a gente tem. E a audiodescrição, né? Que é a leitura mesmo de textos, tá? Então, assim, vamos dar um exemplo na TV, né? Porque quase tudo na TV é audiodescrito, porque a TV é imagética e sonora, né? Então, não precisava, por exemplo, numa novela não precisa ter uma adaptação para o cego, tá? Será que não, né? Então, porque ele tá ouvindo as falas, mas ele não tem noção de cenário, percebe? Como é que estão as pessoas, se as pessoas estão vestidas de um jeito. Quem é a Maria da Paz para o cego, tá? É disso que tá essa audiodescrição hoje, né? Ela pega um pouco esses aspectos. Por exemplo, quando a gente lê para a turma uma história. Então, a gente lê e tem uma criança cega dentro da sala, tá? Então, a gente supõe que ela está participando. Será que ela está? Porque as crianças estão vendo a imagem, mas a gente está descrevendo, olha, agora tem uma imagem, né? Tem um rio, e esse rio tá cheio de lixo. A gente dificilmente faz esse processo de audiodescrição, tá? E o poder público ele tem que incentivar livros em formatos acessíveis, tá? No nosso território é proibido proibir vamos dizer, a transcrição ou a tradução do livro num formato acessível sob alegação de direito autoral, tá? Então, eu publiquei meu livro, eu não quero que ele seja passado para braille. Não existe isso aqui, tá bom? Então, o autor ele não tem esse direito autoral sobre as suas obras, tá? De impedir a formatação acessível dela. A convenção vai falar de de respeito à privacidade, né? Que nenhuma pessoa deficiente será sujeita à interferência arbitrária ou ilegal da sua privacidade. E vai falar, né, com relação à proteção à privacidade de dados pessoais relativos à saúde, reabilitação de pessoas com deficiência, etc e tal. Então, gente, o mesmo vale, né, que vale pra gente, o médico não vai sair gritando no corredor que fulana foi violentada sexualmente, vale pro deficiente, tá? E é bom a gente levar isso para dentro da escola, né? Que às vezes, querendo ajudar, a gente acaba invadindo a privacidade das crianças. A convenção vai falar de respeito pelo lar e pela família, então todo deficiente tem direito a contrair matrimônio, casar, se estabelecer família, decidir o número de filhos, de quanto em quanto tempo eles vão ter esses filhos, né? Tem direito à preservação da sua fertilidade, parece óbvio, né? Mas até bem pouco tempo tinha sim as cirurgias compulsórias, né, para fazer ligamento de trompas, porque o deficiente não tinha que ter filho, tá? Isso não é muito antigo na nossa história, então não é tão óbvio assim, e acredito que em alguns países pode ser menos óbvio ainda, né? Essa questão de conservar a fertilidade do deficiente. Assistência para que possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos. Então, gente, eu tenho problemas para cuidar do meu filho porque eu sou deficiente. Vão tirar meu filho de mim? Jamais, tá? Então, eu tenho que ter assegurado assistência para isso. Nenhuma criança será separada de seus pais sob a alegação da deficiência, tá bom? Nem da criança, nem de um dos pais e nem dos dois pais. Então, mesmo que eu tenha os dois, o pai e a mãe deficiente, tá bom? Não vou tirar essa criança do seio familiar por conta da deficiência,
tá? Mas se essa deficiência, né, vamos dizer, prejudica a criança, né, de forma efetiva, aí é outra história, tá? Aí entra no padrão comum, né, lá do ECA, que protege a criança, etc e tal, tá? Mas a não ser via júdice, né, via justiça mesmo, e no superior interesse da criança, porque a criança é sempre ouvida, né? Principalmente a partir de determinada idade, eles começam a ouvir as crianças para saber o que elas querem, tá? Não vai ser retirada. E quando a família imediata não tiver condições de cuidar da criança, tá? Ela vai para outros parentes dentro do ambiente familiar, na comunidade, em última circunstância. Então, o que significa isso? Os pais não podem, vamos para um parente. Ah, o parente não pode, tá? Mas eu tenho um vizinho e uma vizinha que cresceram com aquela família, que conhece, que quer cuidar e está inserido na comunidade, tá? Aí ele vai requerer, via júdice, né, via justiça, a tutela dessa criança e provavelmente vai conseguir, tá? Se conseguir comprovar tudo direitinho lá para o juiz. O estatuto, ele vai acrescentar nisso, né, a união estável, porque no nosso país, além de contrair matrimônio, a gente também tem a união estável legalizada hoje. Vai vedar a esterilização compulsória para garantir a conservação da fertilidade, tá bom? E vai dizer que, além disso, né, o deficiente tem direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, né? Como adotante ou como adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o deficiente, ele pode adotar uma criança, né? Se ele provar como qualquer cidadão comum, que a gente também tem que provar que pode, né? Fazer essa adoção. Com relação à educação, a convenção vai dizer que o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, gente, todos os níveis, todas as modalidades, tá? Tem que estar previsto um sistema educacional inclusivo. Então, inclusive, na educação, depois que ele termina tudo, a faculdade, né, vai fazer cursos de pós, educação para a vida, né, como dizem, tem que ter uma perspectiva inclusiva de educação. E vai garantir o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade, das habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Para a realização desse direito, né, os Estados-partes assegurarão a não exclusão do sistema educacional, adaptações razoáveis, apoio necessário no âmbito do sistema educacional. Eu vou baixar mais um slide aqui, porque continua, tá? Vamos continuar ao lado esquerdo até a gente acabar com ele, depois a gente volta. Essas medidas incluem facilitação do aprendizado, né, gente? Em braille, escrita alternativa, comunicação aumentativa e alternativa, tudo isso que a gente já falou dentro dos aspectos de comunicação, tá? Além de facilitação e apoio e aconselhamento aos pares. Aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Gente, o que significa isso? A língua de sinais não é só uma língua, né? É uma forma diferenciada de comunicação, que tem que ser reconhecida a sua identidade, tá? Então, lembra, eu não sei em qual turma, né, que eu falei, eu dei o exemplo da árvore genealógica, né? Então, como que o surdo entende isso, né? Será que ele entende, né, que o processo de comunicação dele é um pouquinho diferente do nosso, que ele vai transformar expressões em uma palavra só, né? E a gente já é mais prolixo, tem outro encaminhamento para a linguagem, e isso, por exemplo, para o surdo aprender a língua portuguesa na modalidade escrita pode demorar um pouco mais, né? Por conta desse processo de comunicação que ele tem na parte da gestualidade, que para ele é a verbalidade dele, né? É um pouquinho diferente o processo cognitivo de como isso se dá da língua portuguesa modalidade escrita,
tá bom? Os cegos, surdos e surdocegos, né, tem que ter um ensino ministrado nas línguas e modos e meios de comunicação mais adequados para o indivíduo. Então, por exemplo, o braille, né, ele vai servir para o cego e para o surdocego, né? Para o surdo vai ser a Libras. Para o surdocego, dentro da questão verbal, né, não vai servir a Libras, porque ele não vê, tá? Então, a gente vai usar o Todama, geralmente, né? Que é quando ele põe a mãozinha na face do outro e pela vibração do falar do outro, que ele vai, vamos dizer assim, entender, né? O que o outro está dizendo. Se é um problema de deficiência visual, né? Ele não é cego, mas ele tem uma deficiência muito grande, muito profunda, né? Mas ele enxerga um pouquinho. Eu posso fazer Libras em campo reduzido, que é Libras bem próximo do rosto, né? Para ele poder entender e por aí vai, né? Vou ter que descobrir um meio de comunicação adequado para cada indivíduo. A convenção vai dizer, né, que a gente tem que empregar professores, inclusive com deficiência, habilitados para o ensino de línguas de sinais ou de braille, e capacitar os profissionais e equipes atuantes em todos os níveis, tá bom? Então, vamos voltar lá para ver como que o Estatuto fala sobre educação. Vai dizer que o poder público tem que assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Então, ele tem que assegurar, né, algo, criar esse algo, desenvolver esse algo, implementar. Implementado, ele vai incentivar, acompanhar e avaliar. Tá? É uma prerrogativa, né, gente, que serve para tudo, teoricamente, que entra aí na educação. Sistema educacional inclusivo, né, e aprendizado ao longo da vida. Aprimoramento dos sistemas educacionais com condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, tá? Então, projeto pedagógico que determine legalmente como que o AEE vai ser providenciado. Depois a gente vai falar disso dentro da portaria, do decreto da portaria da prefeitura, tá bom? Vai falar disso com bastante calma. Oferta de educação bilíngue, adoção de medidas individualizadas e coletivas e pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos, técnicas pedagógicas, materiais didáticos, equipamentos, recursos de tecnologia assistiva. Planejamento de estudo de caso e elaboração do plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade. Depois a gente vai ver, né, que o Estatuto diz que tem que ter isso. Como que a prefeitura resolve isso? Implementando o AE dentro da escola, o atendimento educacional especializado, né? Por meio dele que a gente vai fazer estudo de caso, fazer um plano de atendimento educacional individual para aquele estudante, vai organizar os recursos, vai providenciar os serviços que ele precisa para poder acessar as coisas, tá? Depois a gente vai ver isso lá no decreto e na portaria. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias, adoção de medidas de apoio, desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, adoção de práticas pedagógicas inclusivas, né, programas de formação inicial e continuada de professores. Então, ele vai dizer que além, né, dessa ponte dentro da escola, os cursos de licenciatura tem que providenciar algumas coisas e a formação continuada, né, que é aquela que se dá geralmente ao longo do percurso profissional e dentro da prefeitura, grande parte dela é feita em horário de trabalho, dentro das GEIFs, né, vão providenciar medidas práticas, né, para a formação continuada. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores, intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio.
Oferta do ensino em Libras, né, que a gente já sabe, ensino de Libras, Braille e do uso de tecnologia assistiva, acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica, igualdade de oportunidades e condições. Inclusão em conteúdos curriculares em curso de nível superior, né, de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados às pessoas com deficiência. Então tem que estar lá no currículo dessas formações, tá? Acesso da pessoa com deficiência, igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas de lazer no sistema escolar. Então não pode, né? Esse aluno deficiente, ele não vai ser o auxiliar do professor, ele tem que acessar as mesmas coisas que as outras crianças acessam. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar. Então, gente, a acessibilidade, ela tem que estar prevista não só para os estudantes, né? Mas se eu tiver um professor, um funcionário, alguém da gestão, tá? Alguém da limpeza, alguém da cozinha, eu tenho que estar atento a essa questão da acessibilidade. Oferta de profissionais de apoio escolar, articulação intersetorial na implementação de políticas públicas, né? Então, a gente já viu bastante o que é intersetorial, por exemplo, a escola trabalhando junto com a UBS, a escola trabalhando junto com o CAPES, né? São setores diferenciados que se juntam em prol de um objetivo comum. No caso aí, o trato com o deficiente, tá? O estatuto vai dizer que a gente, né, dentro do âmbito da educação, tem que ter os tradutores e intérpretes de Libras. Quando esse tradutor ou intérprete, tradutor e intérprete, vai trabalhar na educação básica, ele não precisa necessariamente ter formação superior, tá? Ele pode ter ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Quando ele vai trabalhar dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, ele tem que ter nível superior, tem que ser habilitado prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos. Então, assim, qualquer tipo de processo seletivo tem que estar preocupado como é que a gente vai atender os deficientes para esse processo seletivo. Então, seria uma prova, por exemplo, de Enem, uma prova para vestibular, um concurso público, tá? Então, todas as vezes que eu tiver uma prova, né, um processo seletivo, eu tenho que me preocupar enquanto instituição, tá? Então, por exemplo, enquanto VUNESP, agora vamos dar um exemplo, né, para ficar bem claro, nosso concurso. Como que eu vou fazer o atendimento preferencial dessas pessoas? O meu formulário de inscrição, ele tem que dar espaço para o deficiente informar quais os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva ele precisa para participar desse processo seletivo. Então, ele vai me descrever que ele precisa de uma prova em Braille, por exemplo, tá? Disponibilização de provas em formatos acessíveis. Disponibilização de recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos. Pessoal, é o que a empresa acha que ela tem que pôr? Não, é o que o deficiente solicitar na sua ficha de inscrição, tá bom? Então, o deficiente, ele solicita a sua prova em Braille. Aí, a empresa vai e manda o deficiente para uma sala separada com alguém que vai ler a prova para ele. Ele vai ter acesso à prova? Vai, por meio da leitura, mas é o que ele solicitou? Não, tá bom? Então, nos processos seletivos, a gente solicita, disponibiliza o que o deficiente solicitou enquanto recurso de acessibilidade ou tecnologia assistiva. Dilatação do tempo, tá? A dilatação do tempo, gente, é tempo a mais. É claro que essa dilatação do tempo, ela é estudada, né? Se realmente precisa, não precisa, tem que constar dos laudos, etc e tal, tá bom? Adoção de critérios de avaliação de provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, o que significa isso? Que as provas discursivas, elas vão ser corrigidas dentro da modalidade da língua portuguesa escrita, né? Porque é de igual para igual, tá? Mas ela tem que atender às especificidades das singularidades linguísticas da pessoa com deficiência, tá bom?
Tradução completa do edital e suas retificações em libras também. Dentro da saúde, né, a convenção vai dizer que a gente, os estados partes, né, quando eu digo a gente, são os estados partes, vão ter que providenciar programas de atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis, tá? Cada país é um país, né? Tem país que a saúde é particular, tá bom? Por isso que tá aqui a custos acessíveis. No nosso país, né, ainda é Constituição que a saúde tem a sua preconização enquanto pública. Tá? Então, aqui o atendimento é gratuito, não é a custo acessível para as pessoas deficientes, tá bom? Serviços de saúde, tanto geral, né, um ginecologista, um pediatra, um psicólogo, um fono, sei lá, quanto específico para tratar da deficiência. Às vezes eu preciso de um atendimento fisioterapêutico por conta da minha deficiência, tá bom? Então isso aí também tem que estar garantido. Serviço mais próximo possível das suas comunidades, seja inclusive na zona rural, né? A convenção vai dizer, atendimento com a mesma qualidade dos serviços prestados para qualquer cidadão comum, inclusive, né, com treinamento, formação para as pessoas da área da saúde, com relação às questões éticas, para lidar com as pessoas deficientes, tá? Proibição da discriminação contra a deficiência na provisão de seguro-saúde e seguro de vida. Então, posso negar, enquanto empresa do seguro-saúde ou do seguro de vida, uma pessoa por conta da deficiência? Jamais, tá bom? Como que o nosso Estatuto brasileiro garante, né, essas prerrogativas da convenção? Por meio do SUS, né, de políticas públicas de saúde destinadas a essas pessoas. As ações do serviço da saúde pública destinadas às pessoas com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoces, equipe multidisciplinar, serviços de habilitação e reabilitação, atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação, campanhas de vacinação, atendimento psicológico, inclusive para os familiares e atendentes pessoais, tá? E respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Pessoal, diagnóstico e intervenção precoces, né? Então, o que significa isso? Assim que a gente sabe, né, que aquela criança, na gestação, muitas coisas se descobrem na gestação, já tem que se providenciar, né, todo o tratamento adequado e precoce, tá bom? As campanhas de vacinação são formas preventivas, né, porque a gente sabe que muitas das deficiências, elas podem ocorrer pela falta da vacina, né? A paralisia infantil, por exemplo, quando a mãe não tem todas as vacinações em ordem, não coloca em ordem, engravida, né? Uma rubéola no meio do caminho pode trazer uma criança deficiente auditiva, uma toxoplasmose, né? Uma medicação incorreta durante o período de gravidez, a falta de um pré-natal, um parto tardio, né? Por meio da hipóxia, a criança pode vir a ter uma paralisia cerebral e por aí vai, tá bom? Então, tem muitas políticas que são de questão preventiva mesmo, com relação à deficiência. Continuando aí na área da saúde, o que o Estatuto prevê pra gente, tá? Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Isso é bem legal, né? Que se o deficiente não pode, a deficiente ou o deficiente não podem engravidar, ele tem direito à fertilização, tá? Como qualquer cidadão comum, né? Ele entra na fila, aguarda o seu momento e vai tentar aí a fertilização assistida. Informação adequada e acessível às pessoas com deficiência e aos familiares sobre a sua condição de saúde, né? Então, sabe aquela coisa de ignorar, de fingir que não tá vendo porque é deficiente, não precisa saber, né? Tá previsto em lei que não é bem assim que funciona, tá bom? Serviços projetados para prevenir a ocorrência e desenvolvimento de deficiências, a gente já falou sobre isso. Promoção de estratégias de capacitação dessas equipes que trabalham no SUS. Ofertas de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, tá? Tudo isso com gratuidade, né? A gente tá falando de lei, né? Na prática as coisas não são tão fáceis assim, mas enfim, é de lei que a gente tá falando.
Quando o deficiente está internado em observação, ele tem direito a um acompanhante, tá? É direito dele. Se o médico proíbe esse acompanhante, ele tem que justificar por escrito o porquê da proibição. E o fato dele proibir o acompanhante não significa que essa pessoa vai continuar desacompanhada. Ele tem que providenciar alguém da equipe para fazer esse serviço, para suprir a ausência, tá? Do atendimento do atendente pessoal, né? Ou no caso aí do acompanhante. Os espaços dos serviços de saúde, tanto público quanto privados, têm que assegurar o acesso, tá? Então não importa se o hospital é público ou privado, ele tem que ter as adaptações razoáveis que promovam o acesso dessas pessoas. Os casos de suspeita ou confirmação de violência, né, que chegam dentro dos equipamentos, hospitais, etc., eles têm que ser notificados compulsoriamente, é compulsória a notificação, tá bom? Então, chegou uma criança, o médico desconfiou que ela foi violentada, que ela foi agredida, ele não tem opção de fazer ou não, é compulsório. É a mesma coisa da escola, né? É compulsório o encaminhamento desses meninos e meninas quando existe alguma desconfiança desse tipo, tá? E o estatuto vai definir violência como qualquer ação ou omissão que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico, tá? Então, o sofrimento psicológico também entra no âmbito da violência. Com relação à habilitação e reabilitação. Gente, programas de habilitação e reabilitação, né? O nome já diz, são programas para habilitar ou reabilitar. No nosso país, geralmente eles funcionam na área da saúde, tá? E na área da assistência social. Então, por exemplo, na área da saúde, né? O deficiente sofreu alguma coisa muito séria, que traumatizou psicologicamente, tô dando um exemplo, tá? E ele vai ser encaminhado para uma reabilitação e ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, tá bom? Para poder superar, né, um determinado trauma. No âmbito, por exemplo, da assistência social, o deficiente perdeu o emprego e ele não consegue recolocação mais, tá? Então, como que a gente vai promover mecanismos de habilitação e reabilitação para inseri-lo novamente, para reinseri-lo ou para inseri-lo da primeira vez também, né, dentro do mercado de trabalho, tá? Então, basicamente são essas duas pontes que a gente tem, tá bom? Na área da saúde, né, do emprego, educação e serviços sociais, tá? A convenção vai dizer pra gente. Como que o nosso estatuto vai trazer isso? Ele vai dizer que o objetivo é o desenvolvimento de todas as potencialidades, talentos, habilidades, aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas. Ou seja, na integralidade do sujeito deficiente, tá? Que esse desenvolvimento deve acontecer. Então, a gente precisa adotar medidas para compensar perda ou limitação funcional, atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas, oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial, proximidade ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural. Tá vendo que ele repete alguns aspectos da convenção? Então tá tranquilo, tá? A convenção vai falar que no trabalho e no emprego, né, como se dá essa reabilitação e habilitação. O direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiveram adquirido uma deficiência no emprego, tá? Gente, até 2015, no nosso país, né, a gente tinha bastante as aposentadorias por invalidez. Porque como é que estava legislado isso, né? Se eu sou motorista, eu perdi uma mão, eu posso ser motorista? Não posso mais. Então, se aposentava por invalidez, tá bom? Com os programas de habilitação e reabilitação, não se aposenta mais por invalidez, né? Se dá uma nova função, se ensina uma nova função e se reinsere a pessoa no mercado de trabalho com essa nova possibilidade, tá? Vamos chamar assim. Então, os deficientes, com relação ao trabalho e emprego, eles têm direitos, né, iguais e oportunidades de remuneração, de receber uma promoção,
tem direitos trabalhistas e sindicais igualzinho, né? Um cidadão comum, oportunidade de emprego, ascensão profissional, acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional, né? Então, assim, formação continuada em serviço, tudo isso está garantido para o deficiente, né? Que trabalha, tá? Eu vou dar mais uma corrida no slide, daí eu volto para a gente ver como está o estatuto. Oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo e cooperativas. Então, o que significa isso? Que o deficiente ele tem direito a empreender, né? A trabalhar de forma autônoma ou de estabelecer cooperativas. Empregar deficientes tanto no setor público quanto no setor privado. Adaptações razoáveis no local de trabalho. Então, se eu contrato deficiente, né? Eu preciso ver quais são as adaptações razoáveis para poder promover, né? Para prover para esse deficiente dentro do seu trabalho. Promover a aquisição de experiência de trabalho no mercado aberto. Então, o que significa isso, né? Significa mais ou menos assim. Como que o deficiente vai adquirir experiência se ele nunca trabalhou, né? Então, eu faço parcerias para que ele possa fazer estágio, sabe? Essas coisas. A mesma coisa que serve, né? Para a gente a início de carreira. E promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho, tá bom? Então, vou voltar aqui para a gente ver como é que o estatuto, né, traz isso. É vedada a restrição ao trabalho, a discriminação em razão de sua condição, né? No Brasil, inclusive, a gente tem um sistema de cotas garantido para o deficiente. É direito à participação, né? Tem direito à participação e o acesso a cursos, planos de carreira, tá vendo? Tudo aquilo que tá lá, bonificações, né? E todos os incentivos oferecidos pelo empregador, né? Tal qual tem o empregado não deficiente. Da habilitação e reabilitação profissional, né? O estatuto prevê que tem que ter uma equipe multidisciplinar que indicará um programa que possibilite restaurar a sua capacidade, habilidade profissional e adquirir novas capacidades e habilidades para o trabalho. Lembra do exemplo que a gente falou por exemplo, o motorista que perde a mão, né? Que era aposentado por invalidez, agora não é mais. E está previsto aí como é que isso vai ser feito, tá? Constitui modo de inclusão a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Prioridade no atendimento à pessoa com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. O estatuto ainda prevê provisão de suportes individualizados, respeito ao perfil profissional, né? Porque não é só do perfil vocacional, não é só assim, vamos colocar no mercado de trabalho e acabou, né? Precisa ver quais são os interesses da pessoa com deficiência, qual que é o perfil vocacional dela, se ela tem mais habilidade, por exemplo, de lidar com o público, né? De lidar com papéis, tudo isso tem que ser pelo menos na legislação, garantido, tá? Oferta e aconselhamento, a oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, né? Então, esses empregadores também precisam ser orientados, precisam ser apoiados, precisam ser esclarecidos. Realização de avaliações periódicas, articulação intersetorial das políticas públicas, possibilidade de participação e de organizações da sociedade civil. Então, o que significa isso, gente? Significa que ele pode, né, os deficientes têm total autonomia e direito de fazer movimentos, por exemplo, sociais, a partir de organizações formadas por deficientes, tá? É isso. Então, a convenção vai falar do padrão de vida e proteção adequados, tá? Reconhecimento do direito a um padrão de vida adequado para si e suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados. Serviço de saneamento básico. Assegurar, particularmente, mulheres e crianças e idosos com deficiência a programas de proteção social e de redução da pobreza. Os deficientes em situação de pobreza, né, tem que ter assistência do Estado, tá? Com relação aos gastos ocasionados pela deficiência. Então, gente, esses benefícios, né, eles estão relacionados de forma direta aos gastos que são ocasionados pela deficiência, tá bom? Programas habitacionais públicos e programas de benefícios e benefícios de aposentadoria. Então, tem o benefício de prestação continuada, né, que fala na TV o tempo inteiro e que estava em pauta para ser retirado, ser cortado pela metade na reforma da Previdência, é isso,
tá? O benefício de prestação continuada nada mais é que aquele salário mínimo, né? Que é direito do deficiente, que não consegue se autossustentar, dos idosos, que também, né, chegam numa idade, não atingiram o mínimo para aposentadoria, mas não tem mais condições de trabalho, tá? Que a gente chama até de aposentadoria compulsória, né, vulgarmente, em algumas situações, tá bom? O Estatuto vai falar pra gente, né, vai trazer mais um pouquinho isso esmiuçado. Vai dizer que ele tem direito a moradia digna, que ele pode escolher se vai ser com a família substituta, se vai ser com o marido, se vai ser sozinho, que nos programas habitacionais 3% das unidades tem que estar adaptadas para pessoas com deficiência. Gente, essa previsão do programa habitacional é quando tem recurso público envolvido, tá? Tipo esses Minha Casa Minha Vida. Se é 100% particular o empreendimento, não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Direito à assistência social, direito ao benefício de prestação continuada, né? No caso de não conseguir a sua subsistência por meio de salário, né? De trabalho. E direito à previdência social, tá? Que a gente já comentou que a convenção traz também. A convenção vai garantir a participação na vida política e pública. O que significa? Pode votar, pode se candidatar, pode fazer organização para fazer movimento social, tá? Então ele tem livre garantia de direito de expressar-se, como eleitor, como candidato, e pode trabalhar em qualquer instância do serviço público, tá? Em qualquer hierarquia do serviço público, não existe restrição. Com relação à vida cultural, né, recreação, lazer e esporte, a convenção vai dizer que ele tem que ter acesso a bens culturais em formato acessível. Então, o que é um formato acessível, gente? Tudo aquilo que a gente já viu, né? Uma audiodescrição, uma legenda, um tradutor, envolve adaptação razoável, né? Ou seja, para ter acesso a esses locais, se precisar de rampa, tem que ter lugar reservado para o cadeirante. Esse lugar reservado sempre tem que ter o lugar para uma acompanhante, tá? Incentivar a participação das atividades esportivas em todos os níveis ou nas especificidades da deficiência. O que significa isso? Né? Que o deficiente ele tem direito a participar nas atividades esportivas comuns, por exemplo, dentro da escola, gente, eu vou ter uma equipe de cadeirantes, de futebol ou de cadeirantes? Não vai ter, né? Mas precisa ser garantido a ele a participação nas atividades esportivas comuns. E também nas específicas das deficiências, né? Se possível, porque aí pode se formar times, concorrer em campeonatos, tá? Tudo isso tem que estar garantido e ser ofertado para o deficiente. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais e eventos esportivos, recreativos e turísticos. Assegurar que as crianças participem de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar, tá bom? E o estatuto ele vai vedar, né, aquilo que a gente já falou, a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível e vai garantir os espaços reservados para pessoa deficiente, né, ou com deficiência e para o seu acompanhante, tá? E por fim, o estatuto vai trazer uma coisa que a convenção não traz, que como que a gente vai fazer com quem não respeitar tudo isso, tá? Então ele vai trazer uma parte de criminalização e de infração e como a gente lida com isso. Então, praticar ou induzir ou incitar discriminação, né, pode levar tudo isso por conta da deficiência, tá, gente? Pode levar uma pena ou uma reclusão de 1 a 3 anos e mais multa, tá? Se essa discriminação for feita por uma pessoa que é de confiança da vítima, né? Ou que a vítima, no caso deficiente, está sob cuidado, essa pena é ampliada em 1/3, tá? Toda vez, quanto mais próximo for, né, o infrator da vítima, a sua pena vai ser sempre elevada a 1/3. Se o crime é cometido por exemplo, o crime de discriminação, tá? Então, eu, pessoa comum, discriminei, né?
qual que é a pena? Reclusão de 1 a 3 anos. Eu, pessoa comum e que cuido desse deficiente. Então, a pena vai ser aumentada em 1/3. Se o crime ele for feito por meio de rede social, qualquer meio de comunicação social, tá? Ou de publicação, se ele ficar público, a pena deixa de ser de 1 a 3 anos e passa a ser de 2 a 5 anos. Então, se eu mandei, sei lá, fiz um meme, né? E o meme caiu na rede. Ou um canal de televisão, né? Cometeu um absurdo desses, a pena aumenta, tá? Apropriar-se ou desviar dos bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração, a pena é de 1 a 4 anos. Se o crime for cometido por tutor, curador, síndico, liquidário, inventariante, né, por quem está próximo da vítima e cuida da questão financeira da vítima, a pena é aumentada em 1/3, tá? Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades congêneres e não prover as necessidades básicas, a reclusão é de 6 meses a 3 anos e multa. Reter ou utilizar o cartão magnético, né, da vítima em benefício próprio, né, porque você pode usar o cartão magnético para ir fazer uma compra para o deficiente, mas se você faz uma comprinha para você, né, a sua pena é de 6 a 2 anos e multa. E se você for próximo, a vítima aumenta em 1/3 a pena, tá? Quando a gente fala sempre de questão financeira, o que a gente vai lembrar? Que se o tutor ou o curador cometer, a pena amplia, por quê? Porque ele é o responsável legal pelas finanças e pelo patrimônio. Então, para ele é mais fácil ter acesso, né, e burlar e desviar, né, ou usar em benefício próprio os recursos do deficiente, tá bom? É isso então, e é isso aí, vamos